Boa tarde, boa tarde. Essa tarde desse domingo maravilhoso, 16 de novembro de 2025, eu acabei de chegar de uma palestra com um grupo de pessoas e resolvi fazer esse vídeo dentro de uma expectativa minha que eu estou querendo fazer toda semana aos domingos um resumo da semana. Eu vou acompanhar, eu não estou fazendo nada, tá? Recebo um pouco ali, uma mixariazinha, que dá para não morrer de fome mais cedo, né? Então, não posso mais trabalhar, não tem como trabalhar, minha idade não permite, né? Ninguém vai me dar emprego, eu o quê? Então é isso. Para não ficar sem fazer nada, olhando as paredes, então vou fazer isso, essa pesquisa durante todo o dia da semana, segunda, terça, quarta e quinta, vou recorrer os jornais, vou ler os jornais, vou tirar minha dedução e fazer um resumo aos domingos pela manhã. E dentro desse resumo, eu vou fazer um pequeno detalhe, um pequeno comentário. E se alguém gostar, dá o like, me ajuda, dá orienta, manda um comentário, porque os comentários ajudam, né? Até me ajuda. Eu iria parar com isso, com esse canal, mas eu recebi um comentário de um jovem, olha bem, um jovem. E esse comentário, pequeno comentário, esse comentário me deu uma força, um ânimo, como que quer dizer, me empurrando, vai, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Aí eu lembrei do dia que eu sou, como todo mundo já me conhece, né? Eu sou um ex-pastor, muitos anos como pastor de igreja, então tenho um pouco de conhecimento de Bíblia. Não conheço tudo não, alguma coisa de Bíblia eu tenho conhecimento. Inclusive tem um colega que não chega lá, você fala que ele conhece a Bíblia, não sou especialista em Bíblia, não sou no hebraico, é aramaico. Quem quiser me acompanhar, me acompanha. A minha experiência é prática. Né? Teoria. Já fui pastor, já dirigi muita igreja, muito, já criei igreja. No estado de Minas Gerais mesmo, deixei 3 cidades que eu fiquei, deixei evangelista e tudo. Mas vamos lá, o assunto não é esse. Então o que acontece? Sempre dentro do resumo eu vou juntar as duas, tanto política, religião e futebol. Porque são essas 3 partes que deixa a desejar no planeta inteiro. Política, religião e futebol. Então o nosso comentário, o nosso resumo vai ser sobre esses 3 itens. Mas a prioridade é da religião. Porque a religião ela nasce entre disputa de 2 irmãos e ali surge um homicídio. Quando um irmão mataram o outro, porque um cria a religião dele e a religião dele é segundo expectação bíblica. A religião dele é aceita pelo por Deus, o Deus que eles criam, que eles creem, né? Foi criado, por quem ele foi criado, e o outro também. Só que aí Deus um responde e o outro dá as costas. Um chega, faz um altar e ali coloca uma ovelha e oferece, mete fogo, oferece, e o Deus do céu se agrada e responde para ele. O outro faz outro altar, coloca frutos e frutos e, e oferece, e o Deus dele dá as costas. E por 2 vezes ele insiste e Deus dá as costas. Aí o outro que ofereceu a ovelha que o Deus respondeu, vibra. Aí começa a gritar: oh glória, aleluia, meu Deus é fogo, meu Deus é fogo, meu Deus é fogo. E o outro fica angustiado, ele não responde. E sai chateado.
Imagina, é chateado, chateado, mas quando passa na frente do outro, Glória! Ah, meu Deus, é fogo, meu Deus. Quando eu passo de frente dessas igrejas por aí que eu vejo esse auê, aí eu digo, aquela lá é do Abel, e aquela mesmo, aquela é do Caim. Um responde, manda fogo, o outro manda fogo. Pois bem, mas o que eu quero chegar pessoal, que a religião, ela, ela começa com esses homicídios, disputa, inveja, disputa e homicídio. Nos dias atuais, a religião está diferente. A igreja B querendo ser mais forte que a A. A Y é melhor do que a não sei o quê. A minha verdadeira tua não presta. Não é diferente. Não está diferente. E para acabar com isso, se embrulharam com a política, né, de agora, desde quando que a política deixa a desejar. Então, juntou-se as duas e virou um chapéu velho. Que situação está o país? Que situação anda o Brasil? Envolvido política e religião. Igreja. Nossa, os caras estão perdidos, a população está perdida. Qual é a igreja certa, qual é a errada, qual que deve responder. E interessante que dentro do meu pensamento, a minha análise, é que o Deus é um só, todos eles dizem que é um só. E Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qual a razão de tudo isso? Então, tira as suas conclusões, tirando as nossas conclusões, para ver esse detalhe. Então, gente, eu achei por bem e vou fazer toda semana uma análise do que eu vi. Entendeu? Eu estava observando a situação dos mais pobres, principalmente os de cores. O racismo no país é muito forte. Eu sofri muito racismo. É que eu não ligo para isso não, sabia? Não ligo para isso não. Nunca liguei. Alguém falou, mas você, rapaz, pode me chamar de preto, de negro, de pobre, pode falar, problema seu. Pode, fique à vontade. Não me machuca em nada, o que vem de baixo não me atinge. Valeu? Então, mas o pobre e preto sofre nesse país. Preto que bem se prezasse, nem olhar para uma igreja, seja ela qual for. O racismo é muito grande. É muito grande. Então, eu estive observando isso, gente. E quantas pessoas estão assim, estava conversando agora com o grupo. Quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de... Gente, se vocês observarem, nós temos que aprender a andar sem estar pegando na mão de ninguém, sem estar confiando de escorar em ninguém. Até eu fiz um vídeo aí, estou procurando o nome, já achei, agora já achei. Agora já achei. Deus não criou robô. Não existe robô, você não é um robô. Nós não somos um robô. Mas eu estava vendo, seriamente, uma palestra, conversando. Gente, parece que aquele filme, não é o nome do filme, que fica um bocado de gente zen. Né? Parecendo fala uma coisa, oh meu Deus. Eu tava, me falou de um programa de televisão aí, um certo missionário, apareceu agora um bispo, não sei das contas, que está fazendo um sucesso terrível, fazendo oração para todo canto. Disse que o cara tinha um cachorro que estava doente lá e o veterinário não estava conseguindo.
Ele levou o cachorro lá e ele orou e o cachorro sarou. Tudo é mentira, gente. Tudo é uma maçã. Vai levar um monte de gente até a pessoa vai. Esse moleque que apareceu agora dizendo que é profeta, sou profeta, sou profeta. Daqui a pouco esse moleque está milionário. É uma coisa assim de arrepiar esse movimento evangélico, esse movimento de religião. Incrível. O padre, os papas, os evangélicos, que Jesus é vida. Fizeram uma missa lá, junto com o governador do Rio, vibrando pelas mortes. O governador do Rio mandou matar 100 e tantos lá. Quando ele chega na igreja, todo mundo diz, esse é o cara. Matando ela, está matando 500 pessoas comigo. E nas igrejas no domingo à noite, ora por Israel. Os idiotas, me desculpe a expressão. Outro grita, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido arrependido, não é segunda Bíblia. Segunda Bíblia. Mas deixa pra lá. Então nós vamos fazer um resumo todo domingo. Vou acompanhar as notícias, o jornal. Eu tenho aqui já escrito aqui vários jornais. Eu tenho um jornal, tenho um grupo muito bom que é o ICL. Vou acompanhar tintim por tintim e trazer o resumo e mostrar que a vida é muito rápida. Vamos ver como é que nós estamos vivendo, o que nós estamos deixando para o futuro, para a futura geração. Como dizem em Eclesiastes, uma geração vem, outra vai, e a terra permanece. O que nós estamos deixando? Qual a visão? Eu estava vendo, acompanhando relatos de uns irmãos lá de Pernambuco falando a respeito do movimento lá e do pastor lá, o líder. E eu estava acompanhando alguns assuntos lá, alguns vídeos lá. Me desculpa, vou falar uma coisa aqui, me desculpa. Onde está o poder público de Pernambuco? Onde está a justiça? O que os caras estão fazendo, já fez. Só porque tem um nome de pastor e está bilionário, porque está bilionário. Eu vivi, gente, dentro de igreja, eu sei o dinheiro que rola ali. Eu fui secretário, tesoureiro de igreja há muitos anos. E saí de lá com as minhas mãos limpas. E jamais na minha vida eu quero passar por ali. Eu fui tesoureiro de igreja, eu fui secretário. Entendeu? O que eu tenho aqui na minha casa, o que eu tenho, comprado com o meu esforço. Eu sou. Não tem nada de dízimos e oferta aqui, não tem. E eu criei trabalho, hein? Eu fui presidente de trabalho grande. Mas o que contribuiu ali, se existe Deus, se existe o diabo, os dois desafiam os dois. Porque segundo o que a Bíblia diz, ninguém se esconde dos dois. Entendeu? Ninguém se esconde dos dois. Minha mão é limpa. Agora eu desafio esses caras aí a não ser limpa. Desafio. Aí deixa pra lá, só estou falando aqui, trazendo a lição que eu vi. Porque eu vi o comentário. Cheio de entendedor. Eu conheço esse camarada, ele nem era presidente ainda. Ele nem era crente ainda, eu conheço esse cara. Eu conheci o sogro dele, nem era crente ainda, lá em Cavaleiro. Na época do pastor José Amaro da Silva. E esse sujeito que ele tem feito, o que já foi comprovado, gente, o poder público já era para ter agido em cima desse camarada. Olha, pode ter, quando eu vim para São Paulo, eu fiquei não lembro assim a data que eu fiquei, mas de 4, 5 anos eu voltava lá, 2, 3 anos, porque eu trabalhava. Eu e minha esposa trabalhava para a gente sobreviver, senão não dava. Meu sofrimento foi grande em igreja.
Mas voltando a uma certa época, quando eu cheguei lá no Chile para visitar meus parentes, fui na casa do meu sogro, meus cunhados, e eu fui de carro. Eu tinha uma Brasília, uma Valia 77. Eu fui com ela 3 vezes para o Pernambuco, eu e a família. Eu sou meio maluco. Fui 3 vezes. E na segunda vez que eu fui, e quando cheguei, uma das igrejas que eu tenho quase que 90% de participação, porque eu era o coordenador da campanha evangelizadora, e nós saía evangelizando, e nós ganhamos uma família. A família não, ganhamos uma mulher, o marido não queria se converter de jeito nenhum. É por muita luta, oração, ele se converteu, e ali nasceu um trabalho. Na casa dela nasceu um trabalho. E quando eu voltei, já tinha construído uma igreja, já estava um trabalho grande, e estava tendo um culto de aniversário. E a menina que estava no coral, foi eu que coloquei, entendeu? O que estava dirigindo o culto, eu ganhei ele para Cristo, era um presbítero, entendeu? E quando eu cheguei, por exemplo, eu cheguei no Recife, peguei chuva na estrada, eu não tinha experiência, estava andando devagar, eu cheguei já tarde, já eram umas 4 horas, mais ou menos. Aí me falaram que, olha, lá no culto da Mauricéia, está tendo o culto de festa das irmãs do ciclo de oração. Ah, eu não demorei muito tempo, tomei um banho, me troquei, peguei o carro e fui para lá. Quando eu cheguei lá, a igreja estava lotada, muita gente. Aí eu desci, foi uma alegria, porque eu fui criado ali, gente. A mocidade ali, eu era ali da mocidade. Aonde a congregação de Santa Mônica, que ela nasceu na granja de Ponta de Pedra, eu tenho quase 90% ali. Aquela igreja lá de Santa Mônica que nós construímos, foi eu, junto com o irmão Camilo e José Osés, que compramos a casa. A gente alugou a casa. O pessoal que veio para São Paulo, nós alugamos e depois compramos a casa. Nós pagamos 12 pagamentos de 10 mil cruzeiros. 10 mil cruzeiros. 10 mil cruzeiros. Compramos a casa. E a casa foi nós que demolimos, saímos fazendo, depois arrumamos e fizemos a igreja ali de Santa Mônica, que a gente conhecia Ponta de Pedra, mas que nasceu ali por Ponta de Pedra. Então eu conhecia todo aquele pessoal, eu era. Então os irmãos naquela alegria, o pastor Centeio, as irmãs, ver a irmã que era dirigente do grupo das irmãs, irmão, cadê a irmã Maria? Que a Mazé não foi sozinho, eu e um cunhado mesmo. Porque a Mazé a gente chegou cansada, estava vindo cansada, falou, hoje eu não vou, depois eu vou. E eu fui no mesmo dia. Aí, conclusão. Aí os irmãos começaram a chorar, a irmã me abraçava, chorava. Para mim era por causa do tempo de ver a gente, tá? Mas não. Depois o dirigente chegou para mim e falou, ô João, desculpa, mas eu não posso receber o senhor aqui. Eu falei, mas eu estou com uma carta de recomendação aqui. Ele falou, mas mesmo com a carta de recomendação, eu só posso receber o senhor depois que o senhor for lá na sede pegar uma assinatura do pastor. Se ele não assinar a sua carta, ninguém tem autorização de receber, nem dá oportunidade, nem chamar o senhor para fora. Irmão, quando eu vi aquilo, os irmãos todos revoltados, eu falei, irmão, calma. Todo mundo tem um jeito de trabalhar. É o trabalho dele. É o cuidado dele. Tudo bem, fica tranquilo, eu vou ficar aqui na porta. Vou ser o culto da glória que vocês. Ele não vai costurar minha boca, vai? Ele não vai costurar minha boca. Eu vou dar glória. Calma. E os irmãos, e o irmão olhava lá do público para mim, eu vi que ele estava angustiado. Calma. Amanhã eu vou lá, vou pegar a assinatura dele e pronto, que eu vou andar nas congregações por aí. A gente, calma. Ele fica na porta. Irmão, para mim é surpresa. Quando esse infeliz chegou, eu estava de costas. E a turma não esperava que ele ia lá.
Não esperava, ele estava fazendo surpresa, porque já estava para sair, para ir para a reunião, porque já estava tudo certo ele ser o presidente. Porque o sogro dele era o presidente. Já estava tudo certo, aquilo era tudo mamota feita. Que não tem Deus, não tem Espírito Santo, não tem porcaria nenhuma. Eu falo de peito aberto, aqui não tem Deus, não tem nada. Aí eu estou lá na porta, para minha surpresa, esse homem chegou, parecia um touro bravo. Parecia um boi bravo. Sem dar a paz para ninguém, chegou empurrando todo mundo, mas empurrando mesmo, não é? Não, não é assim, não empurrando, como que está na casa da puta. Desculpa, quase foi falar. Desculpa. Mas na hora que eu vi isso, eu falei, esse cara está desviado, esse cara não é homem. Esse é um demônio dirigindo a igreja. Eu nem lá, nem na série eu vou, não é? Não quero ver esse cara na minha frente. Vim embora. Eu fui numa igreja lá da segunda igreja batista onde eu me converti. Segunda igreja batista de São Lourenço da Mata, eu me converti em 1961. Lá na segunda igreja batista, ainda está lá na avenida lá. Foi lá que eu fui, depois vim embora, beleza e tal. Falei, esse cara não presta. Mas ele vai encontrar logo o resultado. Passando uns 2, 3 anos. Uns 3 anos parece. Eu voltei lá. Não, uns 2 anos mais ou menos, eu voltei lá. Sabe o que ele estava fazendo? Ele comprou uma granja, estava comprando carretas e carretas de madeira, fazendo banco e forçando os irmãos a comprar o banco, e ele usando o dinheiro da igreja, comprando madeira, fazendo o banco e forçando os dirigentes a comprar o banco. E ricou com isso. Logo em seguida passou a presidente, aí deu a gota. Desculpa a expressão. Mas vem agora se ele está bilionário. Porque esse cara tem roubado do povo, que o dinheiro da igreja não é dele. Se ele quer ser administrador, administre bem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o diretor de uma firma que o gerente dele, o administrador, começa a administrar errado para ficar lá? Eu nem quero entrar para ninguém ficar mais chateado comigo, tá? Aí os irmãos ficam, não, ele vai pagar naquele dia, no dia do julgamento. Que dia de julgamento? Aqui existe o país, existe uma lei. Aqui existe uma democracia. Aqui existe se é ou não é. É um mau administrador. Não vale nada esse cara lá. Eu não vou falar mais, senão do jeito que ele é doido, ele pode pagar alguém para vir no testemunho. Eu não gosto. Olha, eu não sei, por isso que eu fico assim, gente, para falar isso. Por isso que eu agradeço a rede social, o YouTube, o Instagram, porque a gente pode falar, embora que depois a gente seja xingado. Esse cara, olha o que esse cara está fazendo lá. Cadê o poder público, gente? Esse cara já foi condenado, esse cara já aprontou, está aprontando ainda. E o povo, eu estou achando que o povo é robô. É controlado. A Bíblia é o controle, o robô não controla, né? Não tem um controle para ver. Abre os braços, fecha os braços, não é? Pega aquele ali, o robô vai lá e pega. Acho que a Bíblia é o controle e o povo é o povo. E o controle é esses patíficos. Tá o dízimo, pega lá, traz o dízimo. Eu já vi ele falando assim, né? Agora tem o DSTC, né, irmão? É 2 vezes o dízimo. Cuidado. O povo está virando um robô. Que estão lá batendo palma com um trem desse. Os obreiros são robô deles. Mas o assunto não foi isso não. Eu estou falando da análise que eu tive, que eu vi esses dias, os 2 vídeos falando lá do que ocorre lá. Lá em Moreno houve um rolo lá de uma igreja que derrubaram e mandou derrubar a igreja lá. Gente do céu. E o povo,
Ah, não pode tocar no ungido do Senhor. Mas que ungido? Isso eu vou. Ai, gente do céu. Mas eu queria dizer para o povo a coisa, não precisa muita coisa, ninguém está falando mal de ninguém, criticando ninguém, mas nós temos direito de duvidar, criticar e determinar. Nós temos direito disso. Ninguém faz nada. Olha o que esse cara. Não só ele não, né? Não só ele não. Aqui em Sorocaba tinha um pastor conhecido muito, ele já morreu. Parece que o filho foi o genro que assumiu. Putz, como eu confiava naquele cara. Depois o dinheiro estragou. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esses homens se perderam, se estragaram. Muitos que eu vi. Eu quero terminar esse livro por aqui, só avisando que a partir da manhã eu estou fazendo uma análise de trazer um resumo na segunda-feira para o canal Voltando à Caverna. E usando a própria Bíblia. Tá? Se olharmos o que diz a Bíblia, esses caras não são dignos de onde estão. Vida sagrada, enquanto o povo que trabalha sofrendo e não estão nem aí. Estão nem aí. O povo está anestesiado. Qualquer coisinha livre. Muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Tem mais. Como eu falei em outros vídeos, eu vou fazer curso do que como que eu começo a meditar. E se eu não me controlar, eu começo a falar besteira, sabe? E eu fico pensando, e olha quantos anos tem uma igreja pregando Jesus Cristo. Se você olhar, será que o Cristo sofreu tanto para ver que situação está agora? Será? Se você decorrer o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, de Número, Levítico e Deuteronômio, se você vê a trajetória, o que Deus agia quando se encontrava um outro Deus, não é? Aquele caso de Elias, de Eliseu, hoje tem Deus para tudo quanto é lado. É bispo, apóstolo, pastor, bispo, apóstolo, evangelista. Misericórdia com tanta igreja, o príncipe do pé na tua. Eu vi umas pastoras, gente. Umas pastoras lotadas desses trens. Teve um que perguntou para mim, pastor, por que desanimou o senhor? Eu falei, foi tanta coisa, não tem uma coisa só. Muita coisa. E a gente fica esperando. No dia do julgamento, Deus vai cobrar. O que esse camarada está fazendo, Deus vai cobrar. Na época do pastor Zé Amaro, foi na época minha lá, a Assembleia de Deus era uma, respeitada. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, a Assembleia de Deus era uma, respeitada. Depois de uma certa convenção, que excluíram Madureira, aí a Assembleia de Deus virou um chapéu velho. Aí virou um chapéu velho. É Assembleia de Deus, e tudo ligado na convenção. Sabe o que mais me irritou uma certa vez? Que teve um pastor que fez uma barbaridade, não vou falar aqui, não é de... É coisa tão feia, mas tão nojenta, que não merece falar. Tão nojenta, que não merece falar. E eu estava na reunião, contratou o caso desse pastor. Tratou o caso dele, ele saiu, não demorou muito. Ele foi desligado da geral, não demorou muito, ele estava ligado em uma outra cidade. Ele estava ligado em uma outra cidade,
Ele saiu dessa cidade, foi para aquela. De lá ele estava ligado na Convenção Geral. Eu estava numa reunião da Convenção Geral, como esse cara estava lá no púlpito, lá, o grandão lá. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí teve dois irmãos perto de mim e falaram, não, pastor, mas deixa isso, não deixa pra lá não. Se ele está lá, ele está credenciado com a mesma minha credencial que tem. Então eu não sou nada melhor do que ele, nem melhor do que ele. Não, sou melhor. Agora, o pecado dele, o caráter dele é outro, o meu é outro. Eu nem vou concluir, gente. Eu vi coisa terrível. Depois da exclusão do Madureira, aí virou um chapéu velho. Mas há muitos anos eu já vinha vendo, quando eu li aquele livro do Daniel Berger, ele escreveu um livro se gloriando, porque o pastor Batista que recebeu ele fechou a igreja e foi embora, que deu toda a cobertura, apoiou eles em tudo, eles começaram pregando cura divina e batendo com o Espírito Santo, poder do Espírito Santo, aquela coisa. O povo foram tudo para lá, a igreja faliu, o pastor teve que pedir esmola para voltar para os Estados Unidos, e ele contando isso com o grande então. Eu falei, a Assembleia de Deus nasceu errado e ela vai morrer errado, não vai demorar. Tá aí. Olha que situação. Aí eu fico pensando, gente, meu Deus do céu, que situação. Na época lá do pastor Zé Amaro, era uma Assembleia de Deus. Depois eu me vejo, aí essa Assembleia de Deus, não sei de onde, virou um chapéu velho. E desculpe os assembleanos, mas sabe por quê? Porque todo mundo ficou quieto. Agora eu me lembrei daquele pastor que morreu lá nos Estados Unidos, era o pastor Batista Negão. Não lembro o nome dele agora, foi assassinado. Atiraram na testa dele, foi assassinado lá. E tem uma frase que ele falou, o medo é o silêncio dos bons. Tá? Muitos que já morreram ficaram, não vamos mexer não, deixa na mão de Deus, deixa pra lá. Olha o que aconteceu. Olha que situação para a Assembleia de Deus. E lá no Egito, tinha um respeito. Eu vou encerrar por aqui, porque deixar para a próxima. Tá? Porque tem coisas mais que a gente vai com mais ênfase, com mais segurança. Tá bom? E para os que estão, não me ignore não. Só levanta a cabeça. Você não é robô não para estar ali. Submissa ao pastor, fazer o que você quer. Cuide da sua família. Trabalhe. Cuide da sua família. Não fique obrigando sua família a estar acordando cedo para ir para a escola dominical. Essa Assembleia de Deus já foi. Eu sei que vou afetar a muito, eu sei que muito vai ficar chateado comigo, mas falei o quê? Daqui um dia, gente, eu sou recolhido, ficou. Mas eu tenho certeza que esse vídeo ficar muitos que eu vi do grupo, vão ver, não, olha, esse velhinho aí, esse bestinha aí tá falando a verdade. Tem hora que eu começo a pensar o sacrifício que Cristo passou para ver. Se Cristo olhasse e visse como está isso, gente, por muito menos. Mas muito obrigado por chegarmos até aqui. No mês, semana que vem foi melhor. Eu vou fazer mais alguns vídeos, mas o resumo da semana toda eu vou levar para o mundo, tá bom? Muito obrigado, fico feliz em que acompanhou o vídeo até aqui. Tem mais, levante, você não é robô. Deus nunca
meu povo. Muito obrigado e um bom fim de semana a todos.